Olá, paz e bem a todos e a todas, e hoje nós vamos tratar de um assunto que está ligado à evolução e à imitação. Esse tratado de hoje vai ser o último sobre a condição humana na filosofia nesses nossos encontros. A partir do próximo encontro, nós já vamos trabalhar a questão do conhecimento e da verdade. Então, hoje eu convido a todos a fazerem uma viagem por esse conhecimento ligado à evolução e à imitação, porque o ser humano, ele aprende pela imitação, pelo menos com base nesses teóricos que nós vamos abordar na aula de hoje. Agora, é evidente que o nosso primeiro momento, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar a questão das teorias, do surgimento não apenas do homem, mas do surgimento do universo e de todas as coisas, no caso. Bom, então a primeira teoria bastante conhecida e também bastante discutida é a teoria criacionista. O criacionismo é a teoria ou a crença religiosa na qual a humanidade toda e toda a vida na Terra, o universo, todas as coisas são frutos da criação de um ser sobrenatural que nós chamamos, pelo menos no cristianismo, aqui no cristianismo ocidental, nós chamamos Deus. Então essa é a primeira teoria. Essa crença de que há um ser supremo que criou todas as coisas, ela é compartilhada pelo zoroastrismo. Então, nós podemos encontrar no livro do zoroastrismo, no Zendavesta, nós podemos encontrar essa mesma teoria no judaísmo, na Torá, né, nos livros do Antigo Testamento. E no cristianismo a gente tem o Novo Testamento que, de certa forma, concorre com aquilo que é discutido também na Torá. Os cristãos adotam o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é baseado na Torá do judaísmo. E o islamismo também compartilha com essa ideia de que há um Deus criador de todas as coisas que eles chamam de Alá. Então essa é a primeira teoria. A segunda grande teoria é a teoria evolucionista. Essa também é muito discutida quando Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, então foi um rebu danado no mundo inteiro, porque até então a gente tinha aquela teoria muito fundamentada nas crenças, na religião, na própria Bíblia, nos livros sagrados, e aí de repente chega alguém lançando uma ideia bem diferente. Então, o evolucionismo é a teoria segundo a qual os seres vivos integram uma cadeia de evolução em que as espécies existentes desenvolveram-se a partir de ancestrais comuns. A teoria da evolução das espécies, compreendida atualmente, tem como origem o pensamento do naturalista inglês Charles Darwin, que viveu aí entre 1809 e 1882. Defende a ideia de que as mutações das espécies ocorrem de maneira aleatória e sofrem um processo de seleção natural. Então, segundo essa teoria evolucionista, o que ocorre? As coisas apareceram e se desenvolvem dentro de um processo de evolução. Esse processo ele não é organizado com uma lei natural, ele é aleatório, e ele também vai defender a teoria de que não é o mais forte que sobrevive. Sobrevive aquele que melhor se adapta ao meio. Então, não precisa necessariamente ser o mais forte para resistir e continuar se desenvolvendo. É pela capacidade que as espécies têm de se adaptarem ao meio que elas vão sobreviver. Então, nós temos agora uma teoria que eu acredito que seja bem pouco conhecida. Trata-se da teoria chardinista. Então, em primeiro lugar, eu quero afirmar que Pierre Teilhard de Chardin é um padre francês, um padre jesuíta, que viveu aí entre 1881 e 1955. Então, as suas publicações elas são fundamentalmente lançadas no século XX. O chardinismo
é a teoria de Pierre Teilhard de Chardin, segundo a qual tudo foi criado por Deus através de um processo evolutivo. A criação é a base invisível da evolução e a evolução é a manifestação visível da criação. Eu coloquei aí a imagem de uma casa construída em cima do seu baldrame justamente para dar uma ideia mais aproximada daquilo que ele pensava. Nós não chegamos a ver a criação. A criação ela aconteceu há um tempo muito longo antes da nossa existência. Portanto, a gente não presenciou a criação. Mas ele vai achar que toda casa, para ser bem construída, os engenheiros também acham isso, precisa ter um alicerce forte. Então a evolução ela existe. A evolução ela acontece, mas ela está em cima de uma base que é a criação. Então, repito, a evolução é a manifestação visível da criação e a criação é a base invisível da evolução. Então, qual é a finalidade dessa teoria? É justamente acabar com essa polêmica entre criacionismo e evolucionismo. E não é apenas para acabar com essa confusão. Ele acredita verdadeiramente naquilo que ele está anunciando. Então, o que acontece? Hoje eu posso ser criacionista e evolucionista sem precisar entrar em conflito com isso. A bem da verdade, alguma coisa teve início. Se foi um ser supremo que criou, se não foi, isso aí é outra coisa, é outra discussão. Agora, com certeza alguma coisa teve início. Teve um primeiro momento da existência de alguma coisa. Agora, vamos pensar o seguinte: na época de Adão, havia o telefone celular? Não havia. O cachorro pitbull estava na Arca de Noé? Não. O cachorro pitbull ele foi criado em laboratório no século XX. Então, mas ele não foi criado do nada. Quem criou o cachorro pitbull em laboratório pegou alguma coisa que estava aí na natureza, coisa que ele não teve o poder de criar. Então, essa teoria chardinista, ela vem justamente tentar acabar com essa confusão entre o criacionismo e o chardinismo. Agora, para a gente poder se aprofundar um pouco mais na teoria chardinista, eu quero, já que ela é pouco conhecida, eu quero colocar aqui uma síntese a respeito dessa teoria. Então, como é que nós podemos entender esse pensamento de Pierre Teilhard de Chardin, teoria chardinista? Primeira coisa, a evolução é um fato. Ou seja, não dá para negar. Como eu falei anteriormente, o cachorro pitbull não estava na Arca de Noé e lá na época do Adão não havia televisão nem internet, nem o telefone celular, que está muito em uso. Então, a evolução é um fato, não temos mais como negar. Segunda coisa, os átomos são elementos primitivos. Desde a antiguidade, Leucipo, Demócrito, achavam que todas as coisas eram feitas de átomos, né? E ele vai, de certo modo, dizer que até uma célula muito grande, que é o ovo, por exemplo, o ovo da galinha é uma célula composta por átomos. Então, tudo, desde o começo, é composto pelos átomos. Eu até diria que, de acordo com o pensamento dele, os átomos foram se organizando e dando origem às coisas que existem. Terceira coisa, toda matéria, desde o átomo, desde o princípio, é atravessada pelo elemento vital e espiritual. O que isso significa? Significa que, para Pierre Teilhard de Chardin, tudo tem uma espécie de corpo e alma. Tudo tem corpo e alma. Até um papel que eu tenho disponível aqui na minha frente, se eu rasgar, ele vai fazer um pequeno barulho. Então, para ele, isso significa que esse elemento, papel, não é pura e simplesmente alguma coisa material. Ele tem alguma vitalidade também. Então, é nesse aspecto que Teilhard de Chardin ele vai achar que toda matéria ela tem, ao mesmo tempo, é um ser material, mas tem também, ainda que de forma não aprimorada, um tipo de alma, um espírito. Bom, depois nós existe a mudança qualitativa. Muitos pingos de água, quando se juntam, formam um rio, ou formam uma fonte. Então, há uma mudança de qualidade. Então, quando eu
de repente, acrescento fogo a um alimento, esse alimento ele pode ficar mais mole, mais fácil de ser ingerido. Então, quando nós juntamos muitas coisas, acabamos criando uma outra coisa diferente. Então, a junção dos átomos cria umas células, várias células criam um ser vivo e por aí vai. Bom, a outra coisa, existe a lei da complexidade de consciência. Isso aqui é bonito porque o que é mais fácil a gente, por exemplo, se eu tiver que matar algum ser vivo hoje, é preferível que eu mate um ser humano ou preferível que eu mate uma vaca? É preferível que eu mate uma vaca ou que eu mate uma galinha? É preferível que eu mate uma galinha ou um pé de alface que eu plantei lá na horta? Ele vai dizer que existe a lei da complexidade de consciência. Então o homem é mais consciente do que um chimpanzé. O chimpanzé é mais consciente do que uma planta de couve ou de alface que tem lá na tua horta. Então, não é a mesma coisa matar um animal ou matar um vegetal no pensamento dele. Por quê? Porque existe a lei da complexidade de consciência. E dentro dessa lei da complexidade de consciência, o homem é o ser mais consciente. Isso é bonito, isso é muito bonito pensar essa questão da teoria chardinista. E, finalmente, ele vai dizer que nós temos, então, o ponto ômega, que é onde todas as coisas chegam a uma consumação. Aliás, até o próprio Cristo disse lá na cruz uma vez, quando estava morrendo, está tudo consumado. Então, haverá um momento que a natureza também, que todas as coisas que existem, estarão consumadas. Não é inconveniente lembrar que o próprio Claude Lévi-Strauss, que também era francês, ele falou que o mundo começou sem o homem e vai terminar sem ele. Mas isso não quer dizer que um dia o universo também não vá desaparecer. Então, essa teoria chardinista é uma teoria que é preciso ser pensada e é preciso ser melhor conhecida. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que o livro mais importante para a gente ler do Pierre Teilhard de Chardin é O Fenômeno Humano. E o segundo livro, que também não deixa de ter grande importância, é Mundo, Homem e Deus. São duas obras de Pierre Teilhard de Chardin que precisam ser um pouco mais conhecidas para a gente acabar, pelo menos acabar com esse conflito, muitas vezes bem acirrado, entre a ideia da criação e a ideia da evolução. Muito bem. Então, agora que está aquilo que está mais relacionado ao nosso material didático, que nós vamos trabalhar aqui, são dois pensamentos ligados ao Gabriel Tarde e ao Herbert Spencer, que são dois pensadores que também são importantes para essa reflexão sobre a evolução do homem, e eles estão dispostos aí nesse texto que a gente já acabou de colocar. Então, esses pensadores, eles vão dizer o seguinte: primeiro nós vamos falar do Herbert Spencer, que ele vai dizer: a evolução é um progresso. E diferentemente de Charles Darwin, que acreditava que essa evolução era apenas uma mudança e não necessariamente uma mudança que representasse progresso, né? Então, para esse progresso acontecer, segundo Spencer, os indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade devem competir entre si. Então, é o pensamento de Darwin que Spencer está colocando aí, né? E que depois, de certo modo, ele vai contestar, dizendo que a própria natureza humana, desde o seu estágio mais primitivo, já tem algumas coisas que nós acabamos colocando no direito natural. O direito natural é o direito escrito. E depois nós vamos ter aí o pensamento de Jean Gabriel Tarde. É bom lembrar que Tarde é o nome dele, não é relativo ao tempo, né? Então, o processo da história social corresponde a um ciclo infinito onde a inovação se faz com base na imitação. Os hábitos existem porque as invenções se sucedem e repetem por imitação. Tudo que é criado é, na verdade, produto da imitação e é conforme a capacidade de aceitação da sociedade
o que envolve também o seu Criador. Então, muitas coisas a gente não sabe qual é a origem. Por exemplo, aqui nós acreditamos que a expressão abessa. A expressão abessa é uma expressão usada quase no Brasil inteiro, mas a gente muitas vezes não sabe quem é o seu autor. Alguns sabem que é Francisco de Paula Rodrigues Alves, que foi um presidente brasileiro aí na época que o estado do Acre passou a pertencer ao Brasil. Então ele inventou essa expressão abessa que hoje é utilizada. Outras expressões a gente nem sabe quem criou e a gente fica, de certo modo, repetindo. Se torna uma coisa de uso público. Algumas coisas se tornam de uso público, outras não. Então, aí para o Tarde, pode haver conflito decorrente desse processo de inovação pela imitação. Algumas vezes eu quero ser imitado, outras vezes não. Então, isso pode gerar muitos conflitos. Muito bem. Então, esses dois pensadores, eles vão naquela linha de que, desde o estágio mais primitivo, desde a barbárie, o homem já tinha algumas regras que mais tarde a gente só fez consolidar e colocá-las no direito escrito, né? Que a gente vai chamar de direito positivo. Então agora nós vamos tratar também de uma questão que está ligada aí ao nosso material, a prova Enem, que está aí na página 105 do nosso primeiro fascículo. Então, que é na verdade a seguinte: Spencer consagrou quase todo o primeiro volume de sua Sociologia ao estudo do homem primitivo físico, emocional e intelectual. Pelas propriedades dessa natureza primitiva, é que explica as instituições sociais, observadas entre os povos mais antigos ou mais selvagens. O pensamento de Gabriel Tarde vê nas leis da imitação os princípios supremos da sociologia. Ou seja, os fenômenos sociais são modos de ação geralmente úteis, inventados por certos indivíduos e imitados por todos os outros, ou por quase todos. Da mesma forma, os teóricos do direito natural buscam caracteres jurídicos e morais da natureza humana, e as instituições jurídicas são, aos seus olhos, tentativas mais ou menos felizes para satisfazer os rigores desta natureza. Aos poucos, o homem toma consciência de si e os direitos positivos, que são aqueles direitos que estão por escritos, são realizações aproximativas do direito que o homem já traz desde a sua mais antiga natureza, que ele já traz em si. Então, esses pensadores citados acima possuem três perspectivas acerca do ser humano. Eles explicam a passagem da condição natural para o estado em que a cultura determinará o indivíduo. Então, assinala a alternativa que expressa o que há de comum entre essas três teorias. Então, entre esses três teóricos. Então, nós temos aí a letra A. As propriedades da natureza humana não são as mesmas em toda parte e em toda a história. Isto é, o homem-espécie não passa de uma abstração, quando nós sabemos que não é assim. Um homem, ele difere de um outro animal. Letra B. O homem propriamente não existe. Existem homens como produtos de uma sobreposição de identidade geopolítica e historicamente construídas. Aí vem aquela pergunta: será que a geografia, por exemplo, determina? Não determina. Ela possibilita, mas não determina. Letra C. A explicação dos fatos sociais e culturais devem ser procuradas na constituição da natureza humana, ou seja, no estado de natureza primitivo anterior à civilização.
Letra D. As instituições que lidam com o direito e a moral são fenômenos de vida social. Logo, não existe nada equivalente ao direito e à moral, enquanto o homem primitivo não é absorvido pela cultura. Claro que existe alguma coisa entre o direito e a moral, porque, segundo eles, faz parte já da natureza humana, desde os primórdios. Letra E. A explicação sobre a origem das instituições é coerente com a tendência evolutiva da história humana, uma tendência confirmada na descontinuidade entre um estado de barbárie e um estado em que reina a paz e a justiça. Primeiro, não há só descontinuidade entre a barbárie e a civilização. E segundo, que a civilização não é só paz e justiça. Portanto, como resposta coerente, nós temos aí a letra C. Então, essa é a resposta verdadeira e, a partir desse momento, eu já passo a convidar vocês para estarem presentes no nosso próximo encontro. Então, nesse encontro, a gente já vai falar de coisa ligada ao conhecimento e à verdade. Então, vai ser outro assunto, mas sempre diretamente relacionado à nossa filosofia. Então, finalmente, eu quero que vocês tenham sempre como referência aí o sistema Farias Brito de ensino, que é da onde nós fundamentalmente estamos tirando as nossas questões, e também convido-os a entrarem sempre aí nas nossas plataformas para que possam não apenas rever aquilo que estamos tratando aqui, mas também para aprofundar alguma coisa, já que quando a gente verifica mais de uma vez, a gente consolida melhor aquilo que a gente aprende. Um agradecimento sincero a todos vocês e até o nosso próximo encontro.